Bom dia, eu sou Eduardo Melo, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 9 de novembro de 2022. Os destaques do dia são: no cenário internacional, as atenções permanecem voltadas para a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. As primeiras apurações confirmaram a vantagem dos republicanos na Câmara, mas o Senado permanece indefinido e com uma disputa bastante acirrada. Na China, dados de inflação mostraram desaceleração da inflação ao consumidor em outubro. O CPI anualizado subiu 2,1%, abaixo da expectativa de mercado de 2,4% e da leitura de setembro, de 2,8%, e reflete a demanda doméstica mais fraca em meio a restrições rígidas da Covid e um setor imobiliário vacilante. No Brasil, o novo governo anunciou ontem os nomes que comporão a equipe econômica de transição, com economistas de perfil diverso. A expectativa agora recai sobre a apresentação da PEC de transição, que, segundo os jornais, deve propor um aumento de até 175 bilhões de despesas além do teto de gastos. Na agenda do dia, esperamos a divulgação das vendas no varejo no Brasil. O Ibovespa fechou em alta de 0,71% nesta terça-feira, dia 8, aos 116.160 pontos, acompanhando o movimento dos índices nos Estados Unidos. As taxas futuras de juros fecharam em alta, seguindo a tendência do pregão anterior. O movimento do mercado refletiu as incertezas relacionadas aos nomes que vão ocupar os cargos na gestão da economia do governo eleito e ao volume de recursos fora do teto de gastos que será necessário para cumprir as promessas da campanha petista. O DI de janeiro 23 fechou em 13,67%, o DI de janeiro 24 foi para 13,06%, o DI de janeiro 25 encerrou em 12,015%, o DI de janeiro 27 fechou em 11,865%, e o DI de janeiro 29 foi para 11,96%. No Brasil, o governo eleito anunciou seus primeiros membros da equipe de transição. A equipe econômica será composta por André Lara Rezende, Pércio Arida, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Também é esperado que o novo governo apresente em poucos dias uma proposta de emenda constitucional para aumentar os gastos em torno de 175 bilhões de reais acima do teto de gastos. Mas alguns aliados admitem que o valor poderia ser menor e incluir apenas gastos relacionados ao Auxílio Brasil e outros gastos sociais para enfrentar menos resistência no Congresso. Na pauta de hoje, esperamos a divulgação da pesquisa de vendas no varejo no Brasil. Os analistas esperam um aumento de 0,3% na comparação mensal nas vendas no varejo restrito e de 0,6% nas vendas no varejo ampliado, enquanto esperamos um aumento de 0,2% e 0,4%, respectivamente. O crescimento deve ser impulsionado por uma deflação em alimentos e bebidas e combustíveis, parcialmente compensada por menores vendas de bens mais sensíveis às condições monetárias, como eletroeletrônicos. Os mercados globais amanhecem negativos, Estados Unidos em queda de 0,6% e Europa em queda de 0,8%, enquanto investidores seguem no aguardo dos resultados das eleições parlamentares dos Estados Unidos. Até o momento, os republicanos levam vantagem na Câmara, o que já seria suficiente para um Congresso dividido e o melhor cenário para os mercados. Investidores esperam que esta configuração seja benéfica para a precificação das ações, pois pode reduzir a incerteza regulatória, reduzir a probabilidade de mais impostos corporativos e significar menos gastos do governo, o que também deve ajudar a reduzir a inflação. Na China, o índice de Hang Seng encerra em baixa de 1,2%, mesmo com o anúncio da expansão do apoio financeiro do governo para as incorporadoras no país. Os investidores esperam ganhos republicanos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, um resultado que provavelmente irá moderar os gastos e a regulamentação democrata, mas criará uma luta contundente sobre o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos no próximo ano. Os republicanos têm vantagem para retomar o controle da Câmara dos Deputados com base em resultados antecipados das eleições de meio de mandato de terça-feira. O Senado, que os democratas atualmente controlam, permanece em disputa acirrada. O resultado pode significar o fim da política fiscal frouxa que Biden vinha perseguindo, removendo uma fonte de estímulo da economia e tornando o trabalho do Fed em manter a inflação sob controle um pouco mais fácil, na medida em que pode permitir uma taxa terminal mais baixa. A inflação ao consumidor chinês desacelerou mais do que o esperado em outubro, mostraram dados na quarta-feira, destacando a demanda doméstica vacilante e interrupções na produção em meio a restrições rígidas da Covid e um setor imobiliário fraco. O índice de preços ao
consumidor, IPC, subiu 2,1% anualizado em outubro, abaixo das expectativas de 2,4% e bem abaixo da leitura de setembro de 2,8%. O índice de preços ao consumidor, IPC, subiu 2,1% anualizado em outubro, abaixo das expectativas de 2,4% e bem abaixo da leitura de setembro de 2,8%, mostraram dados do National Bureau of Statistics, NBS. Em uma base mensal, a inflação do IPC subiu apenas 0,1%, abaixo das expectativas de crescimento de 0,3%. Por outro lado, os preços de fábrica da China para outubro caíram pela primeira vez desde dezembro de 2020. O índice de preços ao produtor, PPI, caiu 1,3% em relação ao ano anterior, revertendo de um ganho de 0,9% um mês antes. Os dados do NBS foram mostrados na quarta-feira e comparados com uma previsão de contração de 1,5% em uma pesquisa da Reuters. O impulso deflacionário no indicador de preços ao produtor refletiu em parte os níveis nitidamente mais altos do ano passado e a queda dos preços das commodities, de acordo com um comunicado do NBS.